Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Era uma tarde quente e ensolarada em um movimentado shopping center. Famílias riam, crianças corriam e as vitrines brilhavam à luz do sol. Mas, dentro desse cenário comum, uma cena se desenrolava, uma que marcaria para sempre um menino. Marcos, de 12 anos, filho de um respeitado agente do FBI, acompanhava a mãe às compras. Ele crescerá à sombra dos feitos do pai, ciente do peso do seu nome, mas ainda assim inocente e despreocupado à sua maneira. Naquele dia ele vestia seu moletom favorito, e seu sorriso radiante iluminava o corredor principal do shopping. De repente, um segurança grande e de olhar frio aproximou-se de Marcos. Ele o encarou com uma hostilidade inexplicável, estreitando os olhos ao notar a cor de sua pele. Sem qualquer motivo aparente, apontou para Marcos e, em um tom áspero e humilhante, começou a acusá-lo de tentar roubar da loja vizinha. As palavras do segurança eram cortantes, humilhantes e ecoaram pelo espaço aberto do shopping. Então, num ato de crueldade sem sentido, o segurança pegou um frasco de perfume da prateleira e, diante dos olhos horrorizados dos transeuntes, obrigou Marcos a beber algumas gotas, rindo do seu medo e desconforto. Lágrimas brotaram nos olhos do menino, não só pela dor e ardência do álcool perfumado, mas também pela flagrante injustiça da situação. O que o segurança não sabia era a identidade de Marcos. Ele não sabia que estava diante do filho de um agente do FBI, um homem acostumado a proteger inocentes e caçar criminosos. E acima de tudo, ele não sabia que aquele simples ato de humilhação desencadearia uma série de eventos que nem ele nem Marcos jamais esqueceriam. Marcos recuou tossindo, tentando expelir o cheiro amargo da boca. Os transeuntes murmuraram, alguns chocados, outros paralisados pela cena. Sua mãe, furiosa e trêmula, avançou para defender o filho, mas o segurança a empurrou com arrogância. "Não se meta nisso!" gritou ele, com a voz carregada de desprezo. Ele tentou. Não terminou a frase, pois um lampejo de intuição cruzou os olhos de Marcos. Aos 12 anos, Marcos não era apenas filho de um agente do FBI. Ele havia sido treinado pelo pai para manter a calma sob pressão, observar e memorizar cada detalhe ao seu redor. Seus olhos percorriam o shopping, notando as câmeras de segurança, a disposição das saídas e até mesmo os nomes dos seguranças próximos. "Você vai se arrepender disso", Marcos murmurou em voz alta o suficiente para o guarda ouvir. O tom de sua voz, calmo, porém autoritário, fez o guarda estremecer. Ele pensou que tinha uma criança assustada em suas mãos, mas não sabia que acabará de provocar alguém que entendia os princípios básicos da justiça e da estratégia. Sua mãe tentou intervir, mas Marcos colocou a mão em seu braço. "Mãe, se afasta, deixa comigo." O segurança, pensando que estava se aproveitando do medo da criança, continuou rindo, mas uma sensação de inquietação o invadiu. Ele havia subestimado Marcos. Não conhecia nem sua linhagem nem as habilidades que herdara do pai. Momentos depois, as câmeras de segurança registraram tudo: o guarda humilhando Marcos, o medo de sua mãe e as reações horrorizadas dos transeuntes. Marcos sabia que essas imagens seriam cruciais. E acima de tudo sabia que assim que seu pai soubesse o que havia acontecido, o guarda entenderia que arrogância e crueldade têm um preço. Marcos respirou fundo. Aquilo não era apenas uma humilhação. Era o início de uma lição que o segurança jamais esqueceria. Poucos minutos após o incidente, enquanto o segurança continuava com sua arrogância e assertividade, Marcos sentiu uma presença familiar atrás dele. Era seu pai, o agente do FBI, discreto porém imponente. Ele não estava ali para gritar ou causar tumulto, mas para observar e planejar. O segurança, sem saber quem estava a poucos passos de distância, continuou a importunar Marcos e a vangloriar-se de sua autoridade. Mas os olhos do pai de Marcos, calmos e penetrantes, seguiam cada movimento, cada gesto, cada palavra. Ele não precisava revelar sua identidade ainda. Sabia que poderia usar a situação a seu favor. "Marcos, dê um passo para trás e mantenha calma", sussurrou seu pai. Marcos assentiu com a cabeça. Ele entendeu exatamente o que tinha que fazer. Observou o segurança e começou a gravar discretamente a cena com o celular. Cada insulto, cada gesto humilhante seria documentado. Não era mais apenas uma questão de orgulho, mas de justiça. O segurança, ainda sem saber a verdadeira identidade da criança, não percebeu a presença do pai. Mas com um simples aceno de cabeça, o guarda ativou remotamente um sinal discreto para alertar a segurança principal do shopping. Em menos de 2 minutos, agentes internos chegaram, não para prender Marcos, mas para investigar a conduta do segurança.
O segurança sentiu subitamente a pressão. As câmeras de segurança haviam registrado seu ato de crueldade, e agora havia testemunhas oficiais observando a cena. O medo começou a substituir sua arrogância. Marcos, com uma calma surpreendente para sua idade, olhou o guarda diretamente nos olhos e disse: "Você não sabia quem eu era, mas isso não muda o fato de que o que você fez é inaceitável." O segurança, abalado e vermelho de vergonha, percebeu que seu ato cruel teria consequências imediatas. E para Marcos e seu pai, aquilo era apenas o começo. A verdadeira lição estava apenas começando. O segurança estava agora sob o olhar atento dos agentes de segurança e de várias testemunhas chocadas. A tensão no shopping era palpável. Ele sentia sua reputação e autoridade desmoronarem a cada segundo, mas se recusava a demonstrar medo. Marcos, ainda calmo, aproximou-se lentamente. Não demonstrou ressentimento, apenas uma segurança que incomodou o guarda de segurança. "Você pensou que poderia humilhar alguém só porque essa pessoa é diferente de você", disse Marcos em voz clara, mas sempre há testemunhas e provas. Naquele instante, o pai de Marcos deu um passo à frente. Pela primeira vez, revelou-se completamente. Seu distintivo do FBI era discreto, mas visível. O segurança piscou, finalmente reconhecendo a criança que havia humilhado. O pânico estava estampado em seu rosto. "Senhor", disse o policial calmamente, "creio que o senhor terá que dar algumas explicações à gerência e às autoridades. Suas ações não ficarão impunes." Os seguranças levaram o guarda-costas para um canto, e Marcos permaneceu perto de sua mãe, com o olhar orgulhoso, mas sereno. Ele sabia que seu pai o estava protegendo e que a justiça seria feita, mesmo naquele ambiente público. O segurança tentou protestar, dando desculpas esfarrapadas, mas a administração do shopping agora tinha todas as provas, as câmeras de segurança, os depoimentos das testemunhas e a gravação secreta de Marcos. Nada mais justificava seu comportamento racista e cruel. O pai de Marcos colocou a mão no ombro do filho. "Você foi corajoso hoje, Marcos. Manteve a calma e fez a coisa certa." Marcos sorriu levemente, sentindo uma satisfação tranquila. Ele não só sobrevivera à humilhação, como também aprenderá a transformar a injustiça em força. E para o guarda, essa lição seria inesquecível, gravada para sempre em sua consciência e diante de todos aqueles que testemunharam sua queda. À medida que o centro comercial retornava gradualmente à calma, Marcos e sua mãe deixaram o local, orgulhosos e fortalecidos, sabendo que o verdadeiro poder não reside na intimidação, mas na coragem e na justiça. Poucos dias após o incidente, o segurança foi suspenso e, em seguida, demitido por comportamento discriminatório e abuso de poder. A administração do shopping entregou todas as provas às autoridades locais e uma investigação oficial foi iniciada. Sua reputação, antes impecável, ficou manchada para sempre. Marcos, por sua vez, havia se tornado um pequeno herói discreto em sua comunidade. Seus amigos e colegas de escola falavam de sua coragem e compostura, mas ele permanecia humilde. Para ele não se tratava de glória, mas de justiça. Seu pai orgulhoso lhe ensinara que a verdadeira força vinha da inteligência, da paciência e do respeito à lei. Uma semana depois, enquanto Marcos e sua mãe passeavam pelo mesmo shopping, encontraram outro segurança. Ele os cumprimentou educadamente e os observou com respeito, ciente de que o garoto não era mais alguém a ser subestimado. Marcos sorriu e respondeu com confiança, mas sem arrogância. A lição havia sido aprendida por todos que testemunharam o incidente. E em algum lugar na mente do guarda de segurança demitido, uma verdade havia se enraizado: a arrogância e a crueldade, especialmente aquelas baseadas na cor da pele ou no medo, sempre acabam se voltando contra aqueles que as praticam. Marcos e seu pai provaram que existem maneiras de transformar a humilhação em justiça e que até mesmo os menores atos de coragem podem mudar o curso dos acontecimentos. O centro comercial voltou ao seu ritmo normal, mas para Marcos, esse episódio permaneceria para sempre como um símbolo de força, justiça e da verdade de que a injustiça nunca triunfa quando confrontada com coragem e sabedoria.